Evangelho de hoje. Quinta-feira, 6 de março de 2025. Caros irmãos e irmãs em Cristo, bem-vindos ao Evangelho de hoje, 6 de março de 2025. Hoje o Senhor nos convida a refletir sobre um tema fundamental em nossa vida cristã: o perdão. No Evangelho segundo São Mateus, Jesus nos ensina sobre a necessidade de perdoar sem limites. Pedro lhe pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? E Jesus responde com um ensinamento que transforma o coração e nos desafia a viver com misericórdia. O perdão não é apenas um ato ocasional, mas um modo de vida que nos aproxima do amor de Deus. Como podemos aprender a perdoar? Como Cristo nos perdoa? O que significa realmente libertar o coração da amargura? Junte-se a mim nesta reflexão para descobrirmos juntos o poder curador do perdão. Abram seus corações para a palavra do Senhor. Leitura do Santo Evangelho segundo Mateus 18, 21, 35. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão, quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que quis acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um servo que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com o que pagar, o Senhor ordenou que fossem vendidos ele, sua esposa, seus filhos e tudo o que possuía, para que a dívida fosse paga. O servo, então, caiu de joelhos diante dele e suplicou: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O rei teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir. Mas, ao sair dali, aquele servo encontrou um de seus companheiros, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que me deves. Seu companheiro caiu de joelhos e implorou: Tem paciência comigo, e eu te pagarei. Mas ele não quis saber, e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse toda a dívida. Quando os outros servos viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao rei tudo o que havia ocorrido. Então o rei o chamou e disse: Servo mau, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias também ter tido misericórdia do teu companheiro, assim como eu tive de ti? E indignado, o Senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também meu Pai Celeste vos tratará, se cada um de vós não perdoar de coração a seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos apresenta um ensinamento transformador sobre o perdão. Pedro, com uma mentalidade humana, pergunta quantas vezes deve perdoar, esperando um limite razoável. Mas Jesus, com a misericórdia divina, responde: Não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ensinando-nos que o perdão deve ser ilimitado e sincero. Para ilustrar essa verdade,
Jesus nos conta a parábola do rei misericordioso e do servo implacável. Essa história revela duas lições fundamentais. Primeira, Deus nos perdoou uma dívida infinita, algo que jamais poderíamos pagar por nós mesmos. Segunda, assim como fomos perdoados, devemos perdoar os outros com o mesmo amor e misericórdia. Hoje, refletiremos sobre 4 pontos essenciais. O perdão de Deus é imenso e gratuito. O verdadeiro perdão deve transformar nossa atitude. Recusar-se a perdoar endurece nosso coração e nos afasta de Deus. O perdão nos liberta e nos aproxima do reino dos céus. Junte-se a mim nesta reflexão, enquanto descobrimos juntos como viver o perdão, como um caminho para a liberdade e a paz interior. O perdão de Deus é imenso e gratuito. Na parábola, o rei representa Deus e o servo representa cada um de nós. A dívida de 10.000 talentos era uma quantia impagável, simbolizando o pecado humano e nossa incapacidade de nos redimir por nossas próprias forças. No entanto, o rei, movido por compaixão, perdoa completamente a dívida, sem exigir nada em troca. Isso nos ensina que Deus nos ama, com infinita misericórdia. Não importa quão grandes sejam nossas faltas, Ele está disposto a nos perdoar, se nos aproximarmos dele com um coração arrependido. Não há pecado tão grande que a misericórdia de Deus não possa apagar. Agora, se recebemos um amor e um perdão tão imensos, a pergunta é: como respondemos a essa graça? Nós realmente valorizamos o perdão de Deus, ou o tomamos como algo garantido? O verdadeiro perdão deve transformar nossa atitude. O problema do servo não era apenas a ingratidão, mas também o fato de que ele não permitiu que o perdão que recebeu mudasse seu coração. Apesar de ter sido libertado de uma dívida enorme, ele não conseguiu demonstrar a mesma misericórdia para com seu companheiro, que lhe devia apenas 100 denários, um valor insignificante, comparado ao que ele havia sido perdoado. Aqui, Jesus nos ensina que o perdão que recebemos de Deus deve se refletir em nossa vida cotidiana. Se realmente experimentamos seu amor e misericórdia, nossos corações devem ser transformados para agir com a mesma generosidade. Perguntemo-nos: estou consciente do perdão que Deus me concedeu? Estou disposto a perdoar os outros com o mesmo amor? Recusar-se a perdoar endurece nosso coração e nos afasta de Deus. O servo injusto, ao não perdoar, torna-se escravo de seu próprio ressentimento. Sua falta de misericórdia não apenas causa sofrimento ao seu companheiro, mas, no final, leva à sua própria condenação. Isso nos ensina uma verdade dura, mas importante. O ressentimento nos aprisiona. Quando nos agarramos ao rancor, não apenas ferimos os outros, mas também nos afastamos de Deus e da paz interior. O perdão não liberta apenas o outro, ele também nos liberta. Jesus nos adverte que, se não perdoarmos, também não seremos perdoados. Não porque Deus queira nos punir, mas porque um coração fechado ao perdão não pode receber a graça divina. Hoje, perguntemo-nos: há alguém que ainda não perdoei? Estou permitindo que o ressentimento,
roube minha paz? O perdão nos liberta e nos aproxima do reino dos céus. Jesus conclui a parábola com um aviso claro. Assim também fará meu Pai Celestial convosco, se do íntimo não perdoardes, cada um a seu irmão. O perdão não é uma opção na vida cristã. É um caminho para a verdadeira liberdade e comunhão com Deus. Quando perdoamos, nos libertamos do peso do ódio, da amargura e da dor. O perdão nos cura e nos aproxima da paz de Deus. Não significa justificar o mal, mas sim deixar a dor para trás e confiar na justiça divina. O mundo nos ensina a retribuir o mal com o mal, mas Jesus nos chama a quebrar o ciclo do ódio com o amor. Estamos prontos para perdoar, como Ele nos perdoou. A mensagem de Jesus neste Evangelho é clara. O perdão não é apenas um ato, mas uma decisão diária. Não é fácil, mas é o caminho que nos leva à verdadeira paz. Hoje, examinemos nossos corações. Há alguém que ainda não perdoei? Estou guardando ressentimento, que me impede de viver em liberdade. Tenho consciência de quanto Deus me perdoou e de como devo refletir isso em minha vida. Para aplicar esta mensagem, podemos tomar 3 passos concretos. Primeiro, pedir a Deus a graça de perdoar. Não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos da sua ajuda. Segundo, orar pela pessoa que nos magoou. Mesmo que seja difícil, a oração cura o coração. Terceiro, tomar uma atitude de reconciliação. Pode ser uma mensagem, uma ligação ou simplesmente deixar a dor ir embora. Jesus nos diz: sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Lucas 6:36. Estamos prontos para viver este ensinamento? Senhor Jesus, hoje venho a Ti com um coração aberto, reconhecendo que muitas vezes tenho dificuldade em perdoar. Tu me mostraste uma misericórdia infinita, mas frequentemente guardo mágoas e feridas que me impedem de viver em liberdade. Peço-te que me concedas a graça de perdoar como Tu me perdoaste. Cura o meu coração de toda amargura. Ensina-me a deixar ir a dor e a confiar na Tua justiça divina. Ajuda-me a ver os outros com os mesmos olhos de amor e compaixão com que Tu me vês. Senhor, transforma o meu coração e faz de mim um instrumento da Tua paz. Que o perdão seja o meu caminho, a misericórdia a minha linguagem e o Teu amor a minha força a cada dia. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje refletimos sobre o poder transformador do perdão. Jesus nos chama a perdoar sem limites, pois somente assim podemos experimentar a verdadeira paz e liberdade em nossos corações. Eu encorajo você a dar um passo concreto em direção ao perdão nesta semana. Pode ser deixando de lado o ressentimento, orando por alguém que lhe causou dor, ou pedindo perdão a alguém que você tenha magoado. Lembremos que o perdão não apenas beneficia o outro, mas também nos liberta. Se esta mensagem foi uma bênção para você, não se esqueça de deixar um like, compartilhá-la e se inscrever no canal, para que possamos continuar crescendo juntos.
na Palavra de Deus. Que o Senhor o abençoe abundantemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos vemos no próximo Evangelho de hoje.